Bom, pessoal, 2h05, tá? Deixa eu iniciar aqui, tá? Boa tarde a todo mundo. Queria agradecer a presença de todo mundo. Hoje estamos com a casa cheia, certo? E eu acredito que vai valer muito a pena, porque hoje a gente está trazendo um conteúdo muito legal, tá? Assim como as outras reuniões que nós já fizemos aqui, essa reunião vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado, mas não vai ficar público no YouTube, só quem tem o link consegue assistir, certo? Se vocês quiserem participar da reunião, fiquem à vontade aí de levantar a mão, fazer a pergunta pelo chat, ou se vocês se sentirem confortáveis, podem também abrir o microfone e tirar as dúvidas de vocês, tá? Hoje, nós temos uma pessoa muito especial que estamos trazendo aqui para trazer esse conteúdo para a gente, que é a Luana. Tudo bem, Luana? Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, gente, tudo bem? Prazer. A Luana, ela fez uma apresentação de técnicas de venda para a gente há algumas semanas, e eu achei tão incrível essa apresentação, que eu falei, Luana, cara, você podia fazer essa apresentação pro pessoal das revendas, que eu tenho certeza que vai contribuir muito e vai ajudar muito aí com o processo de vocês aí, no argumento de vendas, tá? Então eu tenho certeza que vai ser algo que vai somar muito com o processo de vocês, tá? E a Luana, ela é a nossa account manager dentro da Acronis hoje, né? Nas reuniões passadas a gente trouxe a Gisele, e a Gisele, ela foi para um outro processo ali dentro da Acronis, e a Luana está assumindo aí o nosso contato direto com a Acronis, certo? Estamos com grandes expectativas aí com a Luana, já nos trouxe grandes soluções aí de coisas que estavam amarradas já há algum tempo, e tenho certeza que vai ser uma grande parceria aí, Luana, tá? Luana, a palavra está com você, tá? Fique à vontade. Antes da gente começar, eu queria validar se todo mundo está nos escutando, a voz está bem. Se quiser fazer um teste de áudio também, Luana, fica à vontade. Certo. Pessoal, prazer conhecê-los. O Felipe já me introduziu aí muito bem, mas eu queria reforçar aqui com ele, tá, o que ele disse sobre dúvidas, perguntas, o que vocês quiserem falar durante a apresentação. Eu sei que isso aqui é um formato de webinar, mas eu gosto de que seja uma interação, a conversa, toda apresentação que eu faça. Não quero que seja um monólogo, eu acho que ela não traz tanto valor para vocês como monólogo. Pelo contrário, perguntem, eu faço observações do tipo de cliente que vocês têm. Eu acho que isso aqui combinaria sim ou não, eu acho que eu posso ter um cliente interessante que a gente pode trazer com essa estratégia. Tragam mesmo seus questionamentos, esse é o momento que vocês têm para isso, então não fiquem acanhados, não. Prefiro, inclusive, que falem do que escrevam no chat, porque eu vou dividir minha tela com vocês, e às vezes dividindo a tela não é tão fácil ler o chat, mas se vocês se sentirem mais confortáveis, podem mandar pelo chat também, tá? E no final dessa reunião, a gente vai ter uma condição especial do produto do RMM da Acronis, né? Uma promoção aí que nós vamos lançar para os revendedores Acronis da Backup Já, tá, pessoal? Então, fiquem até o final aí que nós vamos ter uma condição exclusiva aí para o pessoal que está participando aqui da nossa live hoje, tá? Luana, a palavra está com você, fique à vontade, tá? E pode mandar bala. Estamos aqui acompanhando e, pessoal, participem, tá? A ideia é a gente trocar uma experiência aqui. Legal, gente. Então, só para explicar, hoje a gente vai focar em 2 produtos, tá, gente? Hoje a gente vai falar primeiro do nosso Advanced Management, que é o RMM, solução de RMM da Acronis, e o nosso Advanced Disaster Recovery, a solução de recuperação de desastre da Acronis, tá? Então, em dois momentos. Vou começar com o RMM, vou fazer a apresentação, vou tirar algumas dúvidas, e aí a gente pula para Disaster Recovery na segunda metade da apresentação, ok? Vamos lá, vou dividir minha tela aqui com vocês, e eu vou trazer para a minha tela uma imagem que eu acredito que muitos de vocês não viram, se não viram já viram, se não viram essa nova versão, viu a antiga, que é a visão geral de tudo que a Acronis traz para vocês hoje, né? Gente, antes de eu... Só confirmando, Luana, tá todo mundo vendo a tela da Luana aí, pessoal? Falem aí no chat, por favor, se está visível. Excelente, eu tô vendo bem aqui também. Excelente, Luana, legal. Desculpa interromper. Sem problemas. Pessoal, me fala uma coisa, e agora eu quero que vocês abram o mesmo microfone ou usem o chat. A maioria de vocês gerenciam o ambiente de vocês e vendem seus produtos em formato de serviço? Ou vocês trabalham com revenda de produto e o cliente de vocês gerencia o seu ambiente? Próprio ambiente, no caso. Me diga aí, qual dos 2 modelos que vocês trabalham mais? Revenda ou MSP? Serviço? No legal, caso, serviço. Pode falar? Boa tarde, Luana. No caso da Inorpel, a gente tem parceria com o Felipe e nós fazemos o gerenciamento da maior parte dos nossos clientes. Legal, legal. Então, estou vendo várias pessoas aqui como serviço. Isso é ótimo. A gente vai falar agora do nosso RMM, né, do gerenciamento avançado, e eu gosto de reforçar uma coisa sobre ele. Muita gente vê esse produto e vende ele da forma errada. Deixa eu só descobrir uma coisa que eu não estou acostumada com Teams, e eu tenho que descobrir como eu risco minha tela com o Teams. Então, me dá um segundinho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui também para mim te ajudar. Eu também não sei, pessoal. Se alguém souber aí, ajuda também, porque eu também não sei. Porque no Zoom eu sei riscar. E no Teams, é muito importante eu poder desenhar. Peraí que eu vou descobrir aqui. Só me dá um segundinho. Eu acho que a gente tem alguns especialistas aí em Teams aí, se alguém puder contribuir aí, como é que a gente abre o lapisinho aí para desenhar.
Mil desculpas, pessoal, caí por um segundo aqui. Estou voltando já, dividindo minha tela de novo. Tudo bem, se eu não descobrir como abre o lápis, eu vou fazendo sem desenhar. A gente lida com o que a gente tem, né? Mas não vou mentir que gostaria. Mas vamos lá. Acho que deve ter um jeito, viu, Luana? Mas eu não sei te dizer. Pra mim... assim, eu tenho certeza que tem um jeito, porque não é possível que ao Teams não ia ter essa função, né? Sim. Mas eu também não tô achando, que eu imagino que só habilita na hora que compartilha a tela. Como minha não tá compartilhada, não aparece aqui para mim. Até joguei no Google, aqui tem um negócio do whiteboard, aparentemente, mas eu não sei onde é que ativa o whiteboard, então a gente vai fazer sem desenho, perdão, pessoal, vocês conseguem ver meu mouse, pelo menos? Sim. Então, a gente vai usar o meu mouse como se eu estivesse desenhando, mas tudo bem, vamos seguindo. Então, a gente vai falar do Advanced Management, e uma das coisas que eu percebo que muita gente faz errado é, quando você tem que saber como posicionar esse produto, esse pacote, porque ele é um dos meus pacotes preferidos pessoalmente, ele é um dos maiores custos-benefícios que a Acronis apresenta hoje, com 8 funcionalidades dentro de um único pacote. E o que é que eu vejo de erro? Empresas que trabalham com serviço, querendo vender ele como um produto, e empresas que trabalham como revenda, querendo vender ele como serviço. Você tem que saber o tipo de produto ou serviço que você quer oferecer e adequar a ferramenta para seu modelo de negócio. Então, hoje eu vou falar tanto do que é que o pacote traz e quanto das duas formas de posicionar ele de acordo com a sua necessidade e o tipo de cliente que você está lidando, certo? Então, primeiro vamos falar do pacote em si. Eu falei a vocês que é um dos meus preferidos, ele é de verdade. Ele é um dos maiores custos-benefícios. Por quê? Ele tem 8 funcionalidades dentro dele, que todas elas são relevantes. Outra coisa que eu vejo muita gente fazer é focar no Advanced Management como um Patch Management. É a solução de Patch Management da Acronis. Não. É a solução voltada para prevenção, gerenciamento e automação do ambiente de seu cliente. O patch, quando você fala que é patch manager para o seu cliente, você está diminuindo o valor que você está entregando aí. Então, vou falar um pouquinho de cada funcionalidade e como você pode utilizá-las. Lembrando que a apresentação de hoje vai ser voltada para vendas, não para o âmbito técnico, tá, gente? Vocês vão ter depois, em um segundo momento, uma segunda apresentação com outra pessoa aqui no nosso time voltada para o técnico do management, mas hoje é mais para o de vendas. Vamos falar do primeiro aqui, inventário de software. Mas por que isso é muito relevante? Eu só quero fazer só uma lista de software, isso não é tão legal para a parte de segurança. É sim. Vamos lá. Por quê? Muita gente não sabe exatamente o que está dentro do seu ambiente. Mais do que seu servidor, você sabe o que está instalado na máquina de cada um dos seus funcionários? Você sabe se um funcionário seu não instalou um League of Legends para jogar durante o horário de trabalho? Ou um minerador de criptomoeda que está lá pesando o seu ambiente de trabalho? Como é que você vai saber disso se você não tiver um inventário de software completo ali, dizendo exatamente o que está instalado em cada máquina, das versões, se eles são originais, se não são, quando foi atualizado? Então, só aí, uma pequena ponta que as pessoas negligenciam muito, mas já protege você no seu ambiente, no caso do ambiente do seu cliente, também no que estamos falando, né? Aí não está aqui dentro dessa lista, mas a gente tem um inventário de hardware, que ele é, né, dentro dos pacotes incluídos na Acronis, ele não paga pelo pacote avançado. Mas você também pode juntar ele na sua oferta de management. O pacote de hardware, o inventário de hardware também é uma ferramenta de segurança. De novo, hoje em dia a gente está num mundo com trabalho remoto. Eu estou aqui em Salvador falando com vocês. A Acronis me mandou um computador dos Estados Unidos para Salvador para eu trabalhar. O que é que vai me impedir de abrir essa máquina e trocar o SSD novinho dela por um HDD antigo que eu tenho em casa? Ou tirar um pente de RAM para mim? Como você tem o controle do que é que está sendo feito com o seu patrimônio? Que é seu patrimônio, é o investimento que você fez no equipamento da sua empresa. Trabalho remoto, você tem que ter um controle um pouquinho maior do seu patrimônio. Então, até dentro da empresa, o que é que impede de um funcionário de TI ali no seu servidor tirar um pente de RAM e levar para casa? Você sabe exatamente quantos tem, você sabe exatamente quando ele foi implementado, sabe se ele foi trocado. O inventário de hardware vai dizer isso tudo. Quando tiver uma mudança, ele vai te informar. Então, você vê aí 2 funcionalidades muito pouco visadas no dia a dia das pessoas que falam e que elas já te trazem toda uma questão de prevenção aí para o seu cliente. Pulando, a gente tem análise de vulnerabilidade. A análise de vulnerabilidade na Acronis, ela é vinculada com a ideia do patch management, e ela é muito importante. E a gente tem um dado que é de pesquisas que foram feitas, que a maioria das pessoas levam até 6 meses para fazer uma atualização de patch. E a gente sabe que um ambiente não atualizado é um dos ambientes que tem maiores vulnerabilidades, porque quem cria ali os ataques, ele já sabe daquela vulnerabilidade, ele vai ali em cima, ele sabe que as pessoas demoram de atualizar. Então, a análise de vulnerabilidade vai te dar ali exatamente o que é que está desatualizado, e a partir dali você pode também agir com o segundo produto, que é a automação de gerenciamento de patches. Olha, como a gente falou hoje mais cedo, muita gente entra aqui na reunião e descobre que o ambiente não estava atualizado, vai atualizar no pior momento. Essa é um tipo de situação que você pode evitar. Você também pode evitar o apagão cibernético que a gente teve ali com a CyberStrike ano passado. Por exemplo, ali na CloudStrike fez o que aconteceu? Eles fizeram uma atualização no pacote de segurança de endpoint deles, que não foi testada corretamente em relação à nova atualização do Windows que tinha saído. Então, quem estava com o ambiente com aquela nova atualização, parou completamente a máquina deles e passaram horas, às vezes dias, sem poder agir, inclusive tiveram que fazer um reset completo da máquina muitas vezes. Isso atingiu o mundo todo.
Como você poderia ter se prevenido disso? Você poderia ter automatizado a atualização de patches e botado, por exemplo, uma máquina teste, porque você tem como fazer isso com o nosso Advanced Management. Você pode determinar uma VM específica que primeiro você vai fazer a atualização do patch nela, e só depois, nada ocorreu, você libera para as outras, por exemplo. Então, isso diminui o impacto que algo assim poderia ter em você. Quer ver outra funcionalidade que também diminui o impacto? A gente tem aqui outra funcionalidade que a gente chama de fail-safe patching. Deixa eu achar onde está aqui. Automated Pre-Patch Backup, como está aqui. O que é isso? Nosso Advanced Management, ele é um pacote independente. Você não precisa de nenhum outro produto da Acronis para vender ele, tá, gente? Mas, na Acronis, 1 mais 1 nem sempre é 2, é 3. E esse aqui é um bom exemplo. Se você tem o backup da gente e o nosso Advanced Management, eles são integrados, eles conversam. Então, uma das coisas que você pode fazer é, você ganha essa funcionalidade nova, onde você pode automatizar para que, antes de fazer uma atualização daquele ambiente de patch, sempre ser feito um backup. Vai fazer um snapshot ali do seu ambiente. Então, nesse caso da CloudStriker, por exemplo, se você tivesse feito isso e tivesse tido um problema com o ambiente, você tinha um backup de minutos antes, você não tinha perda de dados, você poderia mais rapidamente voltar a trabalhar. Então, também é uma funcionalidade muito, muito legal aí, em termos de, ó, que eu falei de novo, prevenção. Inclusive, quanto mais eu vou falar desse pacote, vocês vão ver que ele é muito voltado para a prevenção. Eu gosto de pensar nele, que trabalha muito bem com 2 outros produtos nossos, que a gente não vai focar hoje, mas é interessante de fazer essa abordagem, que é o backup e a segurança de endpoint, porque todos trabalham como um triângulo, né? Então, uma base de prevenção, que é o management, vai fechar aqueles buracos, aquelas lacunas na sua segurança. Se mesmo assim você ainda for atacado, você tem ali o nosso pacote de segurança, EDR, XDR, MDR, para barrar aquele ataque. E se ainda assim, de alguma forma, os seus dados forem comprometidos, alguns arquivos forem comprometidos, tem um backup para fazer o restore. Então, eles trabalham muito bem como um triângulo de proteção 360 ali para o ambiente de seu cliente, né? Só uma observação aqui. Até aqui tudo bem, gente? Até aqui tá claro? Ou alguma dúvida, alguma observação? Tá tudo tranquilo do meu lado aqui, tá, Luana? Queria Legal. só fazer um reforço, né, que você colocou ali, falou de outros produtos, né, eu acho que é um dos principais vantagens da Acronis, é a gente ter o all-in-one, né, Luana, que seria eu ter vários produtos com a gerência num único portal, com o suporte com um único fabricante, né, então, em vez de eu ter ali, um software de antivírus, onde eu tenho um portal de gerência, um software de acesso remoto, eu tenho um outro portal de gerência, um software de inventário, que eu tenho um outro portal de gerência, backup, um outro portal de gerência, cara, eu acho que a principal vantagem da Acronis é a gente ter toda essa infraestrutura, né, todos esses serviços dentro de um único local onde eu posso gerenciar tudo de um único ponto, né? Eu não preciso ter várias telas abertas, vários portais abertos, vários conhecimentos em várias ferramentas diferentes, né? Então, eu acho que é um diferencial ali exclusivo da Acronis isso, que traz ali uma vantagem para quem trabalha, para o MSP, que dá o suporte para o nosso cliente ali, né, Luana? É incrível, cara. Traz uma agilidade no atendimento, né? Olha aqui, ó, descobri como desenha, gente. Olha aqui para cima. Uma plataforma, um agente, toda a proteção completa. Então, é exatamente o que o Felipe está falando. Esse é o nosso grande diferencial. Ela é especialmente bom para quem de vocês tem um time enxuto, e é algo que eu vou falar daqui a pouco do manager, quando a gente for falar de técnicas de vendas, porque agora eu estou falando primeiro de cada produto, né? Mas vocês vão ver que para times enxutos ele é ainda mais interessante nesse sentido. Mas vamos continuar. A gente está falando aqui do management. Graças a Deus descobri como desenhar, estou muito feliz. Então, vamos terminar aqui de listar o que tem, o que é que tem de diferencial e como isso é interessante. A gente tem o nosso monitoramento. Ele vai monitorar ali tanto o ambiente de hardware quanto de software. A gente tem dezenas de opções de monitoramento, monitorar se ele está aquecendo, uso de RAM, uso de memória, a velocidade de upload, de download, até a quantidade de vezes que a pessoa falhou em fazer o login ali naquele usuário, você pode monitorar. E não só monitorar, como botar consequências automatizadas também. Se usar mais do que 90% de RAM, eu quero que limpe o cache. Então, você pode determinar isso. Inclusive, o céu é o limite quando você utiliza aqui, ó, nosso CyberScript. A Acronis tem uma plataforma de CyberScript, onde a gente te dá mais de 40 scripts pré-prontos. Você também pode escrever o seu próprio script e rodar através da nossa plataforma. E, inclusive, a gente tem uma conexão, uma integração com o ChatGPT, porque você pode usar a nossa inteligência artificial para te ajudar a escrever scripts também, ali de forma mais fácil. Então, é uma forma muito interessante até de você utilizar junto com o monitoramento. Então, você quer que ele tenha algumas reações específicas que a plataforma não tem nativa. Você pode escrever o script e utilizar aquele script como reação, dependendo daquela situação com monitoramento. Por exemplo, uma vez me perguntaram, Luana, se eu quiser colocar que a partir de 3 vezes que a pessoa errar a senha, cai aquele IP ali para ele não poder acessar mais aquela máquina. Você pode escrever um script para isso e determinar ali que depois que 3 erros de senha, automaticamente rode aquele script. Então, você pode ligar a máquina se isso acontecer, você pode derrubar o IP, você pode cortar a conexão com o Wi-Fi, enfim, tem várias opções que você poderia fazer ali como um exemplo de segurança utilizando essas duas ferramentas juntas, né? A gente tem também aqui o monitoramento da saúde do HDD do seu cliente e do SSD com 98% de certeza que ele vai falhar. Isso é mais poderoso do que parece.
Eu sei que ele vai falar, e aí? Vamos dizer assim que você está gerenciando, você ofereceu o seu serviço de gerenciamento de ambiente do seu cliente. E aí você está vendendo para ele tanto o backup da Acronis quanto o management, certo? E você viu ali no management que o HDD dele começou a falhar, tá chegando ali 50% de saúde, tá bem perigoso ali de repente parar de funcionar. Você sem falar nada, fez um backup novo, pegou um HDD novo, restaurou o backup daquele ambiente no HDD, chegou na empresa do seu cliente falando assim, cliente, tudo bem? Eu vi que seu HDD da máquina tal está falhando, eu já trouxe um novo com restore de pouco tempo atrás dessa máquina para a gente colocar aí. Você vai ter um tempo de parado sem trabalhar pequeno, de alguns minutos enquanto eu instalo aquele HDD. Pense que poderoso você entregar isso para o seu cliente. Parece um recurso tão pequeno, né, Luana? Mas a economia de tempo e a proatividade que você ganha. E o diferencial de serviço que você entrega para o seu cliente. Exato. Com mínima funcionalidade de monitorar o HDD dele. Então, isso é muito poderoso quando você usa da forma correta. Para finalizar aqui, mais duas funcionalidades, que é o Software Deployment. Ele vai permitir que você remotamente instale em dezenas, centenas de máquinas uma atualização, um programa novo. Vamos dizer que você quer instalar um novo agente de uma nova solução que você está implementando naquele cliente, ele tem 200 máquinas. Você teria que fazer uma por uma a instalação. Não, se ele já tem um agente da Acronis, você pelo agente da Acronis, pelo Advanced Management, faz a instalação em todos eles. Ou a desinstalação, vamos dizer que você vendia para ele, sei lá, um concorrente aí, um Kaspersky da vida, mas você vendia também já o manager, já vendia o backup para ele, você convenceu ele que é muito mais interessante estar para a Acronis. Uma das objeções que ele pode fazer para você não, mas, poxa, eu tenho 200 máquinas instaladas no Kaspersky, eu teria que desinstalar uma por uma e depois instalar a Acronis. Não, meu amigo, eu posso rodar aqui o Software Deployment, desinstalar remotamente em todas as 200 de vez, se você quiser, o agente ali da Kaspersky, e como o agente da Acronis já está instalado, eu só um clique aqui do meu lado para ativar o EDR para você. Olha que poderoso você ter essa carta na manga ali para a implementação de uma solução nova. Então, esse é um produto que chegou agora no final do ano, em Q4, muito interessante. E, por fim, porque, como eu disse, 8 funcionalidades, cada uma individualmente com seu valor. A gente tem um acesso remoto, que não é um acesso remoto comum, ele é um acesso remoto voltado para a segurança do ambiente do seu cliente, que inclusive permite que você grave a sessão, se você quiser, daquele acesso. Então, olha que legal, que poderoso. Seu cliente dizer assim, seu técnico fez uma besteira no meu ambiente e deu todo errado aqui. Não, eu tenho uma gravação da sessão mostrando exatamente o que o meu técnico fez. Ou então você tem, sei lá, um estagiário que realmente fez uma besteira e você não sabe exatamente o que aquele estagiário fez. Agora você tem a gravação e consegue identificar muito mais facilmente qual foi o erro que seu estagiário cometeu e consertar aquela situação. Então, também é uma ferramenta muito interessante de proteção. Então, esse é o nosso Advanced Management em termos de funcionalidade. Você vê um pacote muito, muito completo. Antes de eu falar de técnicas de venda dele... Só contemplando o acesso remoto, tem um recurso que eu gosto muito desse acesso remoto, Luana, que é o Kik ali, né? Eu consigo fazer um acesso remoto de clientes que não têm o agente instalado, né? Sim. Que funciona muito parecido com o TeamViewer, né? Você manda um link pro cara, o cara baixa um programa ali, vai abrir um código, o cara vai te passar esse código, você coloca ali e consegue fazer um acesso remoto ali. A gente utiliza bastante nos nossos clientes esse recurso, porque a gente não monitora, né? Estação e servidores do nosso cliente, então a gente só acessa o ambiente do cliente quando o cliente permite, e a gente usa muito esse recurso do Kik Assist ali, porque é muito eficiente pra gente, sabe, cara? Sim, ele é muito bom, você está certíssimo, e até inclusive uma forma de você vender o management depois para que ele falou assim, olha, esse seu endpoint não estava protegido, eu não tinha acesso, vamos colocar um agente ali, vamos proteger ele, depois vira um upsell, né? É a ideia dele exatamente tudo isso, você está certíssimo. Antes de eu seguir para a técnica de venda, gente, algum comentário sobre esse pacote? Por favor, uma conversa, não um monólogo, podem falar. Vamos lá, pessoal, abre o microfone aí, fiquem à vontade, participem. Pessoal, tá todo mundo tímido, Luana. Acanhados, né? Tudo bem. Vamos falar agora de técnicas de venda desse pacote. Gente, lembra que eu perguntei, vocês trabalham como serviço ou como produto, como revenda? Isso é muito, muito importante na hora de vender o manager. O que é que eu vejo de errado? Eu trabalho como serviço, eu vendo meu serviço, mas aí eu tenho dificuldade de vender o manager, porque eu chego para o meu cliente e falo, eu tenho esse pacote, ele vai te entregar essas funcionalidades, você não quer comprar, ele não quer comprar aquele pacote, ele não vê valor. Claro que ele não vê valor, por quê? Ele está pagando você na mente dele para fazer tudo isso. Ele está pagando você para manter o ambiente dele protegido, atualizado, para acessar remotamente, para fazer tudo isso. Na cabeça dele ali, o que é que vai ser vantagem para ele automatizar o processo? Se ele está pagando você como, de certa forma, a automatização do processo. Para esse tipo de cliente que você gerencia um ambiente, você inverte a forma de vender. Você não está vendendo um produto de gerenciamento para ele, você está vendendo o seu serviço de gerenciamento do ambiente de seu cliente. E você utiliza essa plataforma para entregar o seu serviço. Olha como tudo muda. Olha como muda. Você vai embutir o preço, o custo que você tem com o management dentro da sua oferta de gerenciamento para aquele cliente e você vai entregar muito mais diferencial e você vai otimizar o tempo do seu time.
Quantos de vocês não tem nenhum RMM? Me fala aí, pode ser pelo chat. Não tem RMM, não tem uma solução que faz esse tipo de serviço que eu falei aqui do pacote. Pode falar no chat se quiser, gente. Alguns de vocês? Como eu converso com todo mundo aqui, eu sei que tem vários aí que não utilizam nenhuma solução de RMM hoje, hein? Legal. Então, vamos dizer que vocês têm, sei lá, 3 pessoas no seu time técnico, 5 que seja, mas você tem 20, 50, 100 clientes. É bem apertado para você colocar seu time para fazer, por exemplo, atualização de patch. Aí você bota aquele cara para fazer uma atualização, sei lá, uma vez no mês. Aquele ambiente fica um mês inteiro sem atualizar, e você perde uma semana inteira no mês só fazendo atualização dos ambientes. Uma semana que seu técnico podia estar fazendo outras coisas. Uma semana que se seu técnico estivesse livre, você teria mais espaço para vender para novos clientes, e aquele técnico que às vezes gerenciaria, sei lá, 50 máquinas, agora pode gerenciar 70. Pode gerenciar 100, porque ele tem mais tempo livre, porque tudo isso foi automatizado. Então, isso traz um diferencial muito grande para vocês, em tempo, em proatividade, em, como eu disse, custo-benefício, vocês vão trazer mais lucros, e você aumenta o faturamento que você tem por cliente. Então, para vocês que vendem serviço, é muito interessante vender o management dessa forma. Ah, Luana, mas eu tenho alguns produtos, alguns clientes que, apesar de eu vender serviço, ele não quer comprar meu serviço, ele quer comprar meu produto, ele quer se autogerenciar. É menos, mas eu tenho. Como é que eu faço, então, nesse caso? Nesse caso, você vai mudar seu discurso. Você agora vai vender o management como um produto. E é um produto da mesma forma que eu usei aqui a argumentação com você. É um produto porque a maioria dos seus clientes vai ter um time TI ainda menor que o seu. Ele vai ter um cara ali na empresa, 2 caras ali na empresa para cuidar da empresa toda. E aí você vai explicar a ele como ele vai poder otimizar o tempo daquele funcionário, como ele vai poder economizar com o número de funcionários que ele tem na empresa voltados à TI, como ele vai criar um ambiente de prevenção mais forte ali, evitar que ele tenha aberturas para ataque. E aí sim, nesse caso, você vende como um produto. Você vende como uma plataforma que ele vai ter em mãos para gerenciar o próprio ambiente de uma forma mais efetiva, né? E com maior proteção ali para o ambiente dele. Então, essas são as melhores formas de você pensar em como vender o management. Você tem que ser mais efetivo no seu discurso com o seu cliente de como você vai apresentar esse produto nosso, né? Se você identifica o cliente da forma errada e vende ele da forma errada, aí você vai ter dificuldade de vender esse produto. Sobre o management meu hoje, é basicamente isso. Eu só vou fazer uma última observação que eu fiz no começo, mas agora eu tenho como desenhar. Como eu disse, gente, é um triângulo, olha. Você tem a segurança aqui, você tem o gerenciamento aqui, e você tem o backup aqui. Se você tem só o backup, você está sujeito a estar vulnerável e sofrer ataques e perder dados. Se você tem só a segurança de endpoint e o backup, você vai estar protegido, mas você vai receber mais ataques, porque você tem mais vulnerabilidades, mais buracos na sua segurança ali, onde o hacker pode tentar chegar. E como a gente sabe, é um jogo de números. Quanto mais ataques, maior a probabilidade que pelo menos um deles passe, né? Porque afinal, nenhuma solução de segurança no mercado inteiro vai ser infalível. Nenhuma que vocês encontrarem, vocês podem pagar milhões e vocês não vão encontrar uma que vai ser infalível. Hora uma situação vai falhar, né? Exatamente. Uma hora vai falhar. Tem que ter um bom backup e um bom plano de recuperação, né? E um bom plano de prevenção, para que você tenha menos aberturas para aquele ataque chegar. Então, você precisa desse lado do triângulo também de prevenção do gerenciamento. Então, quando você tem os 3, aí sim você está bem mais blindado, né? Claro, você tem várias vertentes aqui que ainda podem, por exemplo, e-mail security, algo que você pode adicionar nessa camada de proteção lá na frente. Você pode contratar um MDR se você quiser uma proteção de endpoint mais pesada. Então, não é esses 3 pacotes sozinhos, não vão proteger todos os ambientes do seu cliente da forma mais robusta, mas eles são o mínimo que você tem que ter para conseguir aquele círculo, aquele triângulozinho fechado ali da proteção do seu cliente de uma forma mais, novamente, efetiva. Então, vou até parar de compartilhar um momento aqui para eu olhar para vocês. Esse é o último momento de management que eu estou abrindo hoje, gente. Comentários, observações, clientes, perguntas, observação de um caso que você já teve com management que você não deu certo, ou então deu certo, que você usou esse tipo de estratégia, vamos lá. Eu queria colocar uma situação aqui, Luana, que no dia 25, nós temos um encontro aqui com o nosso time aqui de revendas também, né? Que a gente faz aqui o nosso encontro uma semana sim, uma semana não. No dia 25, nós vamos ter uma outra call, e aí nós vamos trazer o engenheiro especialista da Acronis, o Rafa, né, que ele vai entrar na ferramenta e vai fazer uma demonstração da ferramenta ao vivo para vocês, tá, pessoal? Então, hoje a pegada com a Luana aqui é mais técnica de venda, é mais argumentação de venda, é entender ali a teoria do produto, tá? Mas nós vamos ver funcionando também do nosso encontro do dia 25, terça-feira, na parte da manhã, às 11 horas, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente vai ver tudo isso funcionando, tá? Isso aí, legal, gente. Boa observação. Eu vi que um pessoal aqui botou no chat que usa o Ninja, usa o Enable. Uma observação, tá, gente? São bons produtos. Eu não vou te dizer que não são, tá? Especialmente eu sei que o Enable é muito bom.
O que, no entanto, vale a pena vocês que já têm um RMM ainda assim considerar o da Acronis, isso vai depender de suas necessidades, porque eu vou ser franca com vocês da mesma forma que eu sou com o Felipe, que eu sempre sou. Nossa solução de RMM, ela ainda tem muito o que crescer, e ela está crescendo, é um dos pacotes que mais crescem da Acronis. Em 2 anos ele dobrou de tamanho, enquanto em 2 anos, daqui a 2 anos, ele provavelmente vai estar bem mais robusto também, tá? Mas ela ainda tem mais porque cresceu. Então, dependendo se você tem uma necessidade muito específica, talvez a gente não tenha aquela solução e outro software tenha. Mas a não ser que esse seja seu caso, muitas vezes a gente vai suprir todas as suas necessidades que você já tem ali com outro RMM, de uma forma, muitas vezes, com custo-benefício maior, e como você está trazendo tudo para a Acronis, você tem aquelas integrações com backup, com a segurança, para fazer um gerenciamento mais fácil, mais rápido, mais efetivo, com custo menor, porque, como vocês sabem, aqui com o Philip, vocês têm os níveis de comprometimento, então, quando você traz mais volume, você mais facilmente encontra aqueles níveis de comprometimento com preços mais competitivos. Então, às vezes, você traz aquele pacote de management e tem um desconto no EDR, no disaster recovery, no backup que você vende para o seu cliente, e aí esse custo-benefício vale muito a pena. É algo que eu falo para os meus parceiros também, eu digo, gente, nem sempre é o que você está pagando hoje, é o que você quer pagar amanhã. Então, às vezes, você vai fazer uma competição aí de preço que vocês pagam hoje com a gente no management, e aquele outro concorrente, você economiza, sei lá, R$1. Mas, se você trouxesse seu volume aqui, vendesse para um pouquinho mais de cliente, você ia chegar para um outro nível de comprometimento, ganhar um desconto tanto no RMM quanto nos outros produtos, e isso ia fazer o financeiro fazer muito mais a pena. Então, também é bom ter essa mentalidade. E esse cálculo é muito importante, né, Luana? Porque eu tenho certeza que nós temos muitos parceiros aqui que utilizam ali produtos de outros fabricantes, como antivírus, até RMM mesmo, né? E aí o pessoal às vezes pode até falar assim, pô, Felipe, mas eu pago mais barato aqui no RMM, ou eu pago mais barato no antivírus, mas às vezes a economia que você, por exemplo, vai ter no backup de estar adicionando, aumentando a sua fatura aqui com a gente, tendo acesso a uma tabela de preço mais agressiva, você cobre ali esses investimentos de outros produtos, sabe, pessoal? Então vale muito a pena fazer esse exercício financeiro aí, para vocês visualizarem o benefício que isso pode causar, né? Fora que eu acho, eu particularmente, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que a gente levantar uma bandeira e vestir uma camisa e defender uma marca dentro do mercado hoje faz total diferença, né? Uma coisa é você estar levantando a bandeira de uma marca, outra coisa é você estar vestindo a camisa de 3, 4, 5 marcas, né? Então, eu particularmente... Mostra a sua especialização também, né? Você diz, eu sou especializado nesse produto, você pode confiar em mim. E a Acronis hoje tem toda uma trilha de certificação, né, Luana, que a gente pode fazer essas certificações com vocês, com as equipes de vocês, não só certificações técnicas, mas também certificações comerciais, tá? Então vocês podem ter toda uma equipe certificada, e é um certificado que sai, que vale internacionalmente, né, cara? Porque a Acronis é uma empresa internacional, tá? Então vale muito a pena fazer esse exercício financeiro que a Luana comentou aí, para ter acesso a, de repente, começar a utilizar outros produtos da Acronis e ter acesso a outras, a custos mais agressivos ali dentro da nossa tabela de preço. Tá? E o Iago fez uma observação muito interessante no chat também, tá? Que é a utilização a facilidade, tudo está em português. Então, você tem um console em português, você tem um serviço de suporte técnico em português, você tem a equipe aqui do Brasil, da Acronis, que é muito próxima do Felipe, como eu estou aqui hoje, como o Rafael vai estar com vocês no dia 25. Então, essa é uma facilidade que nem sempre você tem com outros fabricantes também, né? Exato. Tá. Eu queria que você comentasse, Luana, para a gente matar esse assunto do RMM, né? A gente, não só eu, mas muitas pessoas que estão aqui já até comentaram comigo, né? De pouco tempo para cá, a Acronis começou a levantar a bandeira RMM, né? Sim. Antigamente sempre a gente falava em Advanced Manager, e agora até, a gente tem visto até no próprio site da Acronis, nas publicações da Acronis, que a Acronis vestiu a camiseta do RMM e falou, cara, agora eu sou um RMM de verdade, né? Como é que tá essa mudança dentro da Acronis hoje, né? E como é que tem sido essa transformação, né? Legal. Como eu falei, o nosso Advanced Management, né, ele cresceu muito. Então, para quem está com a gente há alguns anos, 2 anos atrás, a gente tinha 4 funcionalidades nesse pacote. Hoje, a gente tem 8. E cada quarta chega coisas novas, tem roadmap aí de mais coisas chegando. Então, é um pacote que tem uma visão muito grande da Acronis e um foco de crescimento muito grande. É um dos nossos pacotes mais estáveis, mais sólidos. Realmente, eu não minto quando eu digo que é o meu favorito. A gente está agora com esse posicionamento de RMM, você está certo, antigamente a gente não usava esse nome, então hoje a gente já começou a usar o nosso Advanced Management RMM, né? Eventualmente, talvez esse nome até passe a ser só RMM. Porque a gente vê que hoje já estamos chegando numa solução robusta o suficiente para ser chamado de RMM. Como eu disse, sou franco e fui, ainda tem muito o que crescer e vai chegar. Então, se você fizer com comparações com alguns RMMs de mercado, talvez a gente não tenha uma ou outra funcionalidade que ele já tem, mas a gente está chegando com peso e vocês não precisam ter medo de investir nesse pacote com a gente. Excelente. Muito bom, Luana. Perfeito. Posso pular para Disaster Recovery, gente? Por mim, tudo bem. Legal. Então, voltando aqui,
Disaster Recovery da Acronis. Primeiro, vamos falar do conceito de Disaster Recovery. Todo mundo aqui sabe o conceito? Pode botar no chat, gente. Sim, não, já trabalhou, nunca trabalhou com Disaster Recovery. Eu vou explicar de qualquer forma, mas é interessante ter essa visibilidade de vocês. Legal. Então, vamos falar aqui. Nosso Disaster Recovery é um dos poucos pacotes da Acronis que tem uma necessidade de um pacote anterior, tá, gente? Ele não é independente. Ele precisa do backup. E ele precisa que esse backup esteja no data center da Acronis. Então, esse é o único requisito para trabalhar Disaster Recovery aqui. E como é que ele funciona? Bom, você tem um endpoint ali do seu cliente, tá? E você está fazendo um backup daquele ambiente no data center da Acronis. Para funcionar o Disaster Recovery, esse backup tem que ser de máquina inteira, tá, gente? Importante não tá. Quando você faz o backup aqui com a Acronis, a gente está colocando isso no armazenamento de cold storage, um armazenamento que valoriza estabilidade. Quando você fizer todas as configurações do Disaster Recovery, a gente vai estar disponibilizando um segundo espaço para esse seu backup, também no nosso data center. Agora, um armazenamento de hot storage, um armazenamento quente, que valoriza velocidade. Tendo feito todas as configurações, está tendo feito ali os backups e está ali no deployment, está pronto, está protegido o seu ambiente. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando tiver um desastre, você vai poder rodar uma VM diretamente do data center da Acronis, idêntica ao seu ambiente anterior, baseado no backup que você estava fazendo, no último backup ou qualquer outra janela de backup que você prefira, né? Por que isso é poderoso? Porque é interessante. Luana, eu já faço backup, eu não posso só fazer um restore se tiver um problema? Vamos lá. Primeiro, conceito de desastre. Uma coisa que eu noto é que muita gente ouve a palavra desastre e fica presa na ideia de desastre natural. Uma enchente, um terremoto, uma coisa que a gente tem menos no Brasil. Mas tem, gente, porque vamos lembrar do Rio Grande do Sul ali, que passou ano passado tanto tempo enchente, tanta empresa ali foi prejudicada. Porém, desastre não precisa ser somente desastre natural. Desastre pode ser que acabou a energia elétrica do ambiente. Pode ser que a placa-mãe do servidor físico do seu cliente queimou. O HDD dele deu problema. Pode ser que... enfim, pode ser que teve infiltração e caiu água. Ou um exemplo que para mim eu tenho usado desde que eu ouvi, porque foi espetacular, eu fiquei chocada e eu vou chocar vocês juntos agora, de um parceiro meu que o cliente dele demitiu o funcionário todo torto. O cara pegou um balde de água, foi na sala de servidores e jogou em todos os servidores da empresa. Então, imagina se isso acontece com um cliente de vocês. Isso é um desastre. Você vai voltar a trabalhar como se os servidores agora estão inutilizados? Então, a diferença do backup aqui é que numa situação dessa, primeiro de tudo, você vai voltar a trabalhar em minutos. E isso é poderoso. Um backup, especialmente de um ambiente maior, pode demorar horas. Fora que um backup, você tem que ter o ambiente para fazer o restore. Então, você trabalha no VM, talvez esse ambiente seja mais fácil. Se o seu problema não seja que exatamente a sua VM ficou fora do ar, que teve um problema lá no servidor do seu provedor. Mas se for um ambiente físico, por exemplo, você vai primeiro ter que montar um ambiente físico novo para fazer aquele restore, isso pode levar dias. Se caiu a energia e ali você não pode acessar daquele lugar, você também vai levar dias ou pode levar horas, depende da situação, né? Então, o DR, é importante, Luana, só completando ali, né, o que você está dizendo, é importante ficar bem claro essa diferença do backup e do disaster recovery, né? Porque o backup, ele tem a característica de você não perder os seus dados, mas Exatamente. Ele não tem a característica de voltar à operação de uma empresa em poucos minutos, em 5 minutos, em 2 minutos, né? E a gente sabe que existem clientes que se ficar meia hora parado, cara, é caos, é crítico. Né? Especialmente quando ele tem com contrato com o governo, né? Exato. Então, a proposta do Disaster Recovery, né, é justamente diminuir esse downtime das empresas, de forma que a gente consegue, em poucos minutos, subir toda a operação do cliente, toda a infraestrutura do cliente na nuvem da Acronis, né, e o cliente poder trabalhar em cloud, assim como se ele estivesse dentro de um Azure, uma AWS, de um Oracle Cloud, e ia continuar a operação dele da onde parou em poucos minutos, né? Essa é a diferença muito grande, né? Coisa que, como a Luana comentou, se fosse para a gente restaurar um backup, dependendo do tamanho desse ambiente, né, Luana, pode demorar horas, de repente até dias. Lógico que o cliente não corre risco de perder os dados, porque o backup garante isso, mas Exato. O backup não garante uma volta da operação em poucos minutos, tá? Exatamente. E eu vou colocar outro diferencial do nosso Disaster Recovery. É um Disaster Recovery em nuvem. Isso é poderoso, gente. Se você vai fazer, muita gente faz Disaster Recovery, faz um Disaster Recovery em modelo de replicação. E aí, para isso, ele tem que ter todo o custo de hardware ali para montar esse servidor de replicação no ambiente dele, não só montar, mas manter ele, cuidar dele, para que não aconteça nada com aquele segundo ambiente dele também. Isso é muito mais custoso, muito mais trabalhoso, pesa mais na sua mente. Aqui você está colocando esse peso na Acronis.
Você paga uma mensalidade ali e esse peso está com a gente. E eu acho que essa é a mágica, né, Luana? Porque eu acho que a Acronis pegou uma sacada muito grande, porque antes dessa solução da Acronis, tá? E eu, particularmente, eu não conheço nenhuma outra solução ali, se eu posso estar até errado em falar, se alguém tiver alguma outra solução que seja compatível com o da Acronis aí, até em preço, vocês podem colocar aí no chat, mas eu não conheço, tá? Mas antes, quando a gente falava em disaster recovery, a gente estava falando de projetos de milhões, né? Projetos que entrava na casa de milhões, porque o pessoal focava em disaster recovery naquele ativo, né? Parou aqui, levanta aqui, né? E a Acronis pegou uma sacada que eu acredito que é muito legal, que é o seguinte, cara, não precisa ser ativo, mas e se não for ativo, mas se o downtime for 5 minutos? Vai ter clientes que a gente não vai conseguir atender com esse sistema? Vai ter cliente que 5 minutos não é aceitável, mas mais de 90% dos casos é completamente aceitável ficar fora do ar 5 minutos. E a gente reduz o custo de investimento de forma absurda. Então, hoje, em vez da gente falar em projetos de milhões de disaster recovery, na casa de milhões, a gente está falando de recursos que é completamente aceitável, que é completamente que uma empresa consegue pagar. Acessível dentro da solução da Acronis, sabe? Então, eu acho que é uma sacada que a Acronis teve, assim, de diminuir, de criar um downtime para esse produto, e mesmo assim conseguir atender mais de 90% do mercado porém, com isso, reduzir o investimento de um produto como esse a um preço extremamente mais acessível, que não era ninguém falava de disaster recovery para uma empresa, era só com empresas de grandíssimo porte, né? Nós estávamos falando de Petrobras, de Vale, né? E hoje já é uma realidade para empresas pequenas também. Exatamente, um ótimo ponto. Vamos falar aqui de técnicas de venda, gente. Alguns erros que as pessoas cometem vendendo disaster recovery. Primeiro erro, focar meramente na questão técnica do disaster recovery. Veja bem, eu não estou dizendo que você não deve apresentar a parte técnica é maravilhosa, quando você mostra aquilo ali rodando, a pessoa fica encantada. Mas muitas vezes você tem dificuldade de chegar para a pessoa na mesa o suficiente para você fazer uma demo, porque você não está sabendo apresentar a solução corretamente para o seu cliente. Quando a gente fala de disaster recovery, a gente está falando de salvar ele de um prejuízo financeiro e de reputação. Então, eu vou dar um exemplo. Gente, quem aqui dirige? Vocês têm seguro de carro? Eu não saio com meu carro sem seguro. Eu também não. Você usou seu seguro ano passado, Felipe? Que você bateu o carro, usou? E não é nem pelo meu, é pelo dos outros, sabe? Se eu estragar o meu, né? Se eu estragar o meu, beleza, né? Agora o problema é se eu bato numa BMW, e se eu bato numa Mercedes, né? Exatamente. Eu não usei meu seguro ano passado. Renovei. Exatamente porque o Felipe falou. Se eu bato numa BMW esse ano, meu Deus. A ideia do disaster recovery é o mesmo. Não é para você usar, é para se você precisar. Ele está ali. Não é que você vai estar usando todo mês ele necessariamente. Né? Ele é interessante você apresentar essa ideia para o seu cliente de forma personalizada. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você tem um cliente que ele é um pequeno supermercado de bairro. Como é que a maioria das pessoas fazem mercado no Brasil? Vou fazer um mercado de mês. Eu separei hoje de noite para fazer meu mercado de mês, vai minha esposa, a gente vai lá, passar 2 horas no mercado com aquela lista enorme e voltar para casa. Vamos dizer que eu saí hoje, depois do trabalho cansada, cheguei no mercado, não está passando nenhum caixa, tudo parado, sistema parado, não vê preço, não passa compra, não paga no cartão. Você vai voltar para casa? Eu não volto para casa. Eu já organizei minha noite para isso. Eu não vou organizar outra noite na minha semana para isso. Eu vou em outro. Eu vou sair daquele bairro, vou no bairro vizinho. Às vezes eu nunca tinha ido naquele mercado. Agora eu fui. Dessa vez ocorreu tudo bem, tinha uma promoção interessante, um produto novo que eu testei e gostei da experiência. Mês que vem, quando eu for fazer meu mercado, às vezes eu posso, de vez no que eu sempre vou, pensar, nossa, eu tive uma experiência diferente, muito boa naquele outro mercado. Vou lá esse mês. E aí o seu cliente perdeu a venda de hoje, a venda no mês que vem, a venda potencialmente do ano inteiro. Não só de um cliente, de centenas de clientes. Então, a conversa que você tem que ter com seu cliente, esse cliente, por exemplo, além de apresentar esse exemplo a ele, é perguntar, vem cá, e se eu dissesse a você que eu poderia ter você de volta no ar em minutos? Às vezes não tão rápido quanto você estava originalmente, às vezes não todos os servidores, mas funcionando, trabalhando. E aí, o quanto você ia economizar? Quanto é que você gasta? Outra coisa que você pode fazer, você pode sentar com o seu cliente e perguntar mesmo. Quanto você gasta de luz por mês? Quanto você gasta de salário? Qual é o seu custo de aluguel? Qual é o seu lucro mensal? Legal. Você tem multas que você paga se você para de trabalhar? Tem? Legal. Quanto é por dia? Tanto. Vamos calcular quanto você perde por dia parado. Quanto você paga por dia de disaster recovery? Muito menor do que o seu custo parado. O quanto não vale a pena você ter aquela preparação, aquele seguro ali, né? Porque aquela coisa, seguro morreu de velho, né, gente? A gente precisa ter exatamente essa proteção no lugar. Então, essa é a conversa que você tem que ter com o seu cliente, e você tem que ter essa conversa com quem toma a decisão. No dinheiro. Quem é o dono, quem é o diretor, quem é que cuida ali, que se importa com o financeiro. Não é só com o diretor de TI. Porque o diretor de TI, ele pode achar muito interessante a ferramenta técnica, mas ele às vezes não tem o poder daquela decisão. E aí daqui que ele vai tentar convencer o dono ele vai ficar falando da parte técnica, o dono talvez não veja o valor do que você está entregando a ele. Então a gente tem que sempre tentar, eu sei que não é sempre possível, mas sempre tentar trazer essa conversa para o tomador de decisão, para quem impacta no bolso,
esse tipo de situação, e você tem que explicar e apresentar dessa forma correta, dessa forma que sai só do técnico, sai só do custo, quanto custa essa solução. Deixa eu primeiro te explicar o que eu estou te entregando, depois eu te falo do preço da solução. Então, é encantar o olho dele com o que você está entregando ali, de como aquilo pode salvar a empresa dele. Então, essa é uma coisa muito importante de se ter em mente quando você trabalha com disaster recovery, de não cometer esse erro de como apresentar a solução, né? Boa. Bom, eu vou pausar essa parte daqui, a não ser que alguém tenha dúvida, para falar um pouco de dinheiro, porque dinheiro não é tudo, mas também é importante. E eu quero desmistificar para vocês o custo do disaster recovery, que muita gente acredita que é muito alto. E eu quero mostrar a vocês que não é assim. Alguém tem alguma dúvida aqui? Gente, por favor, pode falar. Já teve dificuldade antes para vender disaster recovery? Encontrou algum cliente que te deu alguma objeção que você não soube responder e que gostaria? Vocês estão com a melhor oportunidade agora, exatamente para fazer essas perguntas. Então, alguma? Nenhuma? Não. Gostaram da solução? Estão achando que é interessante para a realidade de vocês, de seus clientes? Não? Lembrando que a gente vai ver funcionando, tá, pessoal? No próximo encontro nosso, sem ser nessa terça próxima, na outra, vai vir o Rafa aí, que vai abrir a tela da ferramenta e vai mostrar. O Rafa vai falar só do management, não, Felipe? Não lembro, ficou só do manager, Luana? Foi só do management, mas a gente pode falar com ele, se der tempo de ele apresentar um pouquinho do DR. Se for o caso, então, hoje a gente pode marcar uma outra também, né? Uma pergunta, Gabriel, não. A configuração do disaster recovery é muito específica. E é muito fácil o seu cliente contratar o disaster recovery depois que teve o problema também, né? Não, ele é voltado para ser uma segurança que está ali antes. Então, o backup que é feito antes da configuração da disaster recovery não serve para subir o DR. Só o backup que é feito após a configuração do DR. Pense que você bate seu carro, liga para um segurador e fala, quero fazer um seguro porque bati meu carro. Não funciona assim. E com o disaster recovery também não funciona assim. Você tem que ter aquela proteção antes. E a proposta, né, é justamente essa, Gabriel, porque o que acontece? A Luana fez até um desenho que demonstra muito bem ali. Quando a gente faz um backup, o armazenamento desses dados fica dentro de um cold storage, né, que é um storage chamado um storage frio, tá? Quando a gente fala de ambiente de máquinas virtuais, né, a gente precisa usar um storage um hot storage, que é um storage quente, é um storage de discos mais rápidos. Então, quando a gente habilita o disaster recovery, cada backup que a gente faz, ele replica essas informações para o hot storage, justamente para que esses dados, esse backup seu, esteja a ponto de bala, de você dar um start nele e a máquina virtual já conseguir subir isso na nuvem da Acronis, tá? Então, por isso que é um serviço que você tem que contratar depois, porque mesmo se fosse possível, é um serviço que você tem que contratar antes, perdão, porque mesmo se fosse possível você contratar depois, a gente não conseguiria entregar esse downtime em poucos minutos, que é o que a gente promete, porque você precisaria esperar terminar de copiar do storage frio para o storage quente, para que a máquina pudesse ser ligada, sabe? Então, isso, dependendo do volume de dados, pode demorar horas, tá? Então, é por essa questão até que não é possível também, né, fazer ativação. E falando tecnicamente, tá? Quando que o DR é ativado? Vamos supor que você tem o backup do seu cliente ali, você ativou o DR. Você precisa fazer pelo menos um backup depois que você ativou o DR para que o DR esteja operacional, tá? Então, ativei o DR, tem que rodar um backup. Se você não tem mais o ambiente... Backup full. Isso. Se você não tem mais esse ambiente, o backup não vai rodar, porque o ambiente já deu problema. Então, tá, não tem como ativar depois que o problema aconteceu. Tem que ser ativado com antecedência. A única forma que eu consigo ver é se você tivesse um outro ambiente, você ia fazer o restore do backup antigo primeiro, para depois subir um backup novo já no DR, mas aí já foi horas e horas e horas. Isso aí só se fosse uma coisa muito drástica, que você sabe que vai ficar, sei lá, 2 semanas fora, aí poderia valer a pena, mas é uma situação um pouco mais atípica. Paulo, eu vejo sua mão levantada. O Paulo. Pode abrir o microfone, Paulo. Paulo, não tem mais pergunta? Eu vou seguir, então. Se você voltar a ter pergunta, Paulo, pode tirar o microfone a qualquer momento e fazer sua pergunta, tá? Não sei se ele não está conseguindo ativar o microfone ali, mas se tiver dificuldade com o microfone, pode fazer pelo chat. Escrever no chat também, isso. Vamos lá. Eu vou dividir agora minha tela com vocês com a calculadora da própria Backup Já. Paulo, você consegue falar agora ou não? Sim, Iago, tem que saber configurar. Agora, a gente tem tanto a nossa certificação de disaster recovery, como toda a documentação passo a passo do disaster recovery. Ele não é complexo de configurar. Pelo contrário, porque todos os produtos da Acronis, eles são feitos para ser fácil de configuração. Então, com pouco treinamento, poucas horas de treinamento, e lendo as documentações de disaster recovery, você já consegue voar ali dentro do seu ambiente, tá? Eu tenho muitos parceiros que já fizeram isso. Você pode contar 100% com o nosso time aqui do nosso suporte técnico, tá, Iago? Então, por exemplo, se você por acaso fechou com algum cliente e se você não tem o know-how técnico para fazer essa implementação,
conte com a gente aqui, conte com o nosso know-how técnico da nossa equipe aqui para implementar, que isso está disponível aí para todos os nossos clientes de revenda, tá? E não tem nenhum custo para vocês, tá, cara? Nosso suporte está sempre aqui à disposição para estar auxiliando, tá? Olha, aí é você explicar a ele qual é a vantagem de ele sair do Vim. Porque no Vim ele tem que ter um data center de terceiro, aqui ele tem o nosso próprio. No Vim, para fazer disaster recovery, ele tem que ter vai ter que fazer por replicação, então ele vai ter que fazer todo o custo, né, de implementação de rádio, de segundo ambiente, você pode até mostrar ele a diferença de custo dos dois soluções de DR. E além disso, a Vim é uma empresa de backup apenas. A Acronis é uma empresa de segurança cibernética. Então aqui você tem certos diferenciais que você pode trazer, vender para ele a segurança e fazer o escaneamento do backup dele, para garantir que o backup dele também está limpo, além do que o ambiente dele está limpo. Você vai trazer mais ferramentas de integração. A gente tem funcionalidades gratuitas, como o inventário de rádio, que você pode usar como argumento de venda, como um diferencial, que você entrega a ele ali. Então, seria você mostrar o que a Acronis tem de melhor para entregar a ele como empresa e como solução de disaster recovery para convencer essa mudança. Porque realmente não tem como fazer nosso DR junto com a Vim. Eu costumo dizer, tá, Paulo, que o brasileiro ele é muito modista, né? E a Vim, não tem como a gente chegar aqui e ficar falando mal da Vim, porque é uma excelente ferramenta, é uma ferramenta que está muito bem consolidada no Brasil, inclusive, né, já há muitos anos, inclusive bem antes que a Acronis, né? Mais ou menos, porque lá atrás, antes do nosso nome Acronis, a gente já era, né, o... Não, no Brasil eu digo, tá, True Backup. Mas no Brasil há muitos anos também, o True Backup era Acronis. Sim. E assim, cara, e realmente é difícil você mudar uma empresa que já confia num produto, que nunca teve problema com o produto, né, e você falar assim, cara, vamos migrar, né? O que eu recomendo você fazer, tá, Paulo? Cara, recomendo você fazer uma apresentação do produto da Acronis para o cliente, tá? Porque eu, particularmente, eu gosto muito de fazer a apresentação e abrir a tela da Acronis mesmo e mostrar pro cara, é assim que vai rodar o seu backup dentro aqui da Acronis, tá? Porque, diferente de outras ferramentas, a Acronis, ela entrega uma facilidade de uso que é incrível, sabe? Uma interface extremamente clean, fácil de mexer e que deixa toda a dificuldade, todo o motor fica por trás ali do front-end. Então, o front-end da Acronis, eu acho que eu acho que é um diferencial incrível da Acronis que a gente não tem em outras ferramentas, que não entrega nada muito simples, né? Então, eu recomendo você realmente fazer uma apresentação do produto, mostrar para o cliente o que mais que a gente consegue entregar, além de backup que ele tem hoje no Vim, que é só backup, né? Lembrando que o Vim, para fazer backup da nuvem, você tem que contratar uma nuvem de terceiro, então você não tem isso num único fabricante, tá? O Vim também não entrega uma solução de disaster recovery proprietária dentro do próprio fabricante, então para entregar um disaster recovery com o Vim, é um parceiro do Vim que tem que arcar com uma infraestrutura de servidores para fazer isso funcionar e vai saber onde está essa infraestrutura de servidor, vai saber a confiabilidade dessa estrutura de servidores. Tá? Nosso data center, o BR02 é Tier 3. Com todas as certificações. Então, você também pode usar isso como argumentação. Exatamente. Então, assim, cara, existem, sinceramente, muitos benefícios ali de utilizar a Acronis ali, comparativo com o Vim, tá? Lógico que a Vim também deve ter inúmeros benefícios de falar o porquê não sair do Vim e continuar com a Vim, né? Mas eu, particularmente, lógico que eu sou suspeito para dizer, mas eu recomendo sim, e eu, sinceramente, eu consigo fazer, normalmente, quando eu encontro um cliente de outras ferramentas, a gente consegue entregar isso aí, e conta com a gente também, tá, Paulo? A gente faz esse trabalho aqui com as nossas revendas também, de te dar esse apoio comercial também. Então a gente pode entrar na reunião junto com o seu cliente, argumentar junto com você, fazer essa apresentação junto com você, pra gente tentar converter esse cliente de alguma forma, tá? Então, inclusive, Luana, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que nós temos uma promoção da Acronis, que já tem alguns anos que tá rodando, inclusive, de clientes que utilizam outros fabricantes. Sim, a gente tem uma promoção de competitividade, onde a gente consegue oferecer gratuitamente, através de reembolso, o nosso produto, comparativamente com o que ele teria num concorrente, pelo período que ele já tenha de contrato. Então, por exemplo, ele tem um contrato até junho, mas quer vir para a Acronis agora. Então, apresentando esse contrato e um comprovante de pagamento, eu tenho como escrever na promoção aquele cliente, e aí ele não paga a Acronis, ou na verdade você paga, mas recebe 100% de reembolso, até o final do contrato dele com o concorrente. Para aquele produto específico, é claro, não todos, né? Exatamente. Eu estou num caso aqui, inclusive, um resort de luxo aqui do nosso estado que está negociando com a gente aqui, e eles estão justamente nesse caso, né? Ele tá
ele tá bastante insatisfeito ele usa Vim hoje, mas ele precisou de um backup do Vim que por algum motivo, cara, não funcionou o backup dele, né? E eu nem vou entrar nesse assunto de por que não funcionou, até porque a gente sabe que o backup do Vim funciona também, né? Mas enfim, não funcionou e ele tá com o pé atrás e aí ele chamou a gente ali, a gente ofertou a solução para ele e ele falou assim, Felipe, o que tá pegando aqui, cara, é que a minha licença da Vim vence só em outubro e a diretoria tá bastante receosa de fazer esse investimento porque, pô, já foi feito um investimento em outra solução. E aí a gente justamente ofereceu esse benefício da Acronis para tentar converter o cliente antes de chegar ali na data de vencimento da licença dele, sabe? Então pode ser aí mais um argumento de venda para vocês. Tá? Com certeza. Uma coisa que é interessante também, gente, é quando você está vendendo o Disaster Recovery, você não tem que vender para todas as máquinas do seu cliente. Então ele tem 20 máquinas. A pergunta que você tem que fazer a ele é quais são essenciais? Quais são as críticas, né? Exatamente. Qual é a que se parar para tudo, para toda essa operação? E quais são aqui vai ser incômodo não ter, mas você consegue operar sem. Ah, não, são 5 que são críticas, então a gente faz o Disaster Recovery para essas 5, faz o backup das 20, mas faz o Disaster Recovery só para essas 5. Então essa também é uma conversa que é importante você ter, para você diminuir o custo da proposta que você está oferecendo para o seu cliente, porque muitas vezes o que se assusta é fazer o Disaster Recovery das 20. Vamos falar aqui, já que a gente está ficando sem tempo, eu vou tentar ser rápido, mas vamos falar de preço, porque eu acho importante quando se fala de Disaster Recovery, ter essa conversa brevemente, tá, gente? Então eu estou trazendo aqui a calculadora da Backup Já, e eu vou usar a precificação para o comprometimento de R$250. Então, vocês sabem que a preço que a gente vai tratar aqui é esse ou mais baixo, né? Esse aqui é o mais alto da tabela de vocês. Então, primeira coisa, é importante vocês entenderem que... deixa eu trazer aqui a negocinha de desenhar, porque não está aparecendo quando eu estou aqui. Estava aparecendo antes. Eu acho que é porque agora você compartilhou a tela inteira, Luana, do seu... Deixa eu tentar de novo aqui. Tenta compartilhar só o Excel que deve aparecer. Não, porque antes eu tinha botado tudo, e agora sumiu. Mas tudo bem, vamos lá, 100 de novo, para eu ficar triste, é isso mesmo. Então, o Disaster Recovery, é importante vocês terem o entendimento, gente, que ele tem um custo fixo e um custo variado, tá? Eles dão juntos, não é um ou outro como no backup. Você vai sempre ter um custo fixo e um variável quando se trata de backup. O custo fixo é aquele que você paga todo mês. O que é isso? Você vai ter o backup, porque vamos lembrar que é sempre obrigatório ter um backup na Acronis. Então, vou botar um exemplo aqui de uma VM e vamos dizer que tenha, sei lá, 1 terabyte de backup, tá? Então, nesse modelo aqui, por workload é melhor, vamos trabalhar isso. E você tem o Disaster Recovery. No Disaster Recovery, você vai replicar aqui o volume que você tem no backup da máquina que você quer. Então, se você tem 2 máquinas fazendo backup, 2 terabytes ao total, mas você quer fazer o Disaster Recovery de uma só, você vai botar o volume só da máquina que você quer fazer o Disaster Recovery, tá, gente? Mas esse volume tem que ser o mesmo do backup, porque, como eu já expliquei antes, ele está sendo armazenado na segunda parte do data center, então ele está ocupando 2 espaços, e por isso você paga 2 vezes, de certa forma, né? Você também, se precisar de um IP público Acronis, pode comprar um com a gente, e esse também vai ser um custo fixo. Então, esse é o custo que você tem todo mês. Nesse exemplo aqui, R$ 639. Vamos arredondar para 640. Todo mês, usando ou não usando o Disaster Recovery, você tem a mensalidade do seu seguro de carro, tá? Que você vai pagar ali todo mês. Legal. E aí, o que é que acontece quando você precisa ligar o Disaster Recovery? Precisei usar para um teste, precisei usar porque o ambiente do meu cliente caiu. A gente usa esse cálculo através de o que a gente chama de compute points, ou pontos de computação. Tá? Nessa calculadora do Felipe, ainda não tem uma calculadora de pontuação, eu sei que ele está trabalhando num update. Então, hoje, a gente vai usar para cálculo de pontuação a calculadora da Acronis. No futuro, vocês podem usar com o Felipe essa nova que vai chegar para vocês. Tá? Então, aqui vocês vão ver na calculadora da Acronis que tem 2 tabelas, uma em cima para testes, e uma embaixo para failover, que é quando realmente teve um desastre. Elas custam o mesmo preço, tá, gente? Elas só são diferentes porque é para ajudar você a ter uma noção de horas versus dias. Só para ajudar na praticidade do dia a dia. Então, a gente vai fazer uma simulação aqui. Vamos dizer que seu cliente tem um ambiente de 4 cores, 16 GB de RAM. O recomendado é sempre que você coloque um ambiente igual ou maior aqui na Acronis, referente ao ambiente de seu cliente. Então, vamos dizer que é isso aqui. Um servidor, por 1 hora de teste, vai usar 8 pontos, gente. Não é dólares, não é reais. São 8 pontos por hora de computação ao fazer um teste. Vamos dizer que você vai fazer 2 testes por mês de 1 hora cada um. Então, você vai gastar 16 pontos. Se eu coloco aqui na calculadora do Felipe 16 pontos, isso é somente R$ 5,34, a partir de R$ 5,34. Veja como é muito acessível, 1 hora. Eu vou dar uma visibilidade melhor ainda para vocês. Vamos dizer que seu cliente teve realmente um problema, parou o dia todo ali, um failover.
essa mesma máquina de 16 continua gastando os mesmos 8 pontos, tá vendo? Mas aqui a gente está falando em dia. Então, 192 pontos por dia. Ah, Luana, mas ele só usou 12 horas. Você só vai calcular 12 horas. Aqui é só uma simulação que a gente está fazendo para você entender o que seria um dia de desastre. Lembrando que o cliente paga por hora que utilizar, né? Ah, isso. Desligou lá, não está pagando mais. Isso. Então, 192 pontos, gente, é R$64. Gente, quem aqui tem filho, foi no McDonald's recentemente, vai saber que vocês gastaram mais no McDonald's do que vocês gastariam em um dia inteiro de desastre recovery. Qualquer um de vocês no McDonald's eu gasto uns 4 dias de desastre recovery. Isso é uma comparação que eu gosto de usar. Por quê? Para você entender que nem tudo é custo, é valor. O que tem mais valor para você? Comer um hambúrguer no McDonald's ou ter o seu ambiente trabalhando um dia inteiro ali, de vez de estar parado? Eu acho que vale muito mais a pena você ter a virtualização do seu ambiente trabalhando, né? Então, é uma analogia que você pode usar até com o seu cliente, é claro, você vai botar sua margem em cima, mas mesmo se você usar a margem aqui sugerida pelo Felipe, isso aqui iria para R$128. R$128, gente, é uma pizza. É uma pizza. Então, você continua podendo usar essa analogia para você mostrar a ele que muita gente tem essa ideia que desastre recovery é muito caro. E ele tem essa ideia que, ai meu Deus, se eu precisar usar, eu vou pagar muito naquele mês. Não, um dia inteiro é uma pizza. E eu vou dar uma outra dica interessante para vocês. Muitos parceiros meus falam assim para mim, mas o meu problema é que o meu cliente tem medo de ele precisar usar muito num mês e ter um custo absurdo naquele mês. Ou então ele tem uma política dentro da empresa dele, onde ele só pode fechar contratos anuais. Ele tem que saber exatamente quanto ele vai pagar pelo ano. Ele não pode ter uma variável ali no meio. Então eu dou uma dica interessante para vocês. Você vai fazer um cálculo de quantos mais ou menos os dias seu cliente vai usar por ano de desastre recovery. Vamos dizer que ele usou 20 dias. 20 dias é muito dia, gente. 20 dias parado completamente. É raro você ter um caso de um cliente que vai usar 20 dias de desastre recovery. Mas vamos usar 20 dias. O maior caso que a gente já teve aqui, tá, Luana? E não tô falando só dos clientes da Backup já, mas também nos clientes das revendas que a gente acompanha aqui, foi de 6 dias. Foi o maior até hoje. Tá. Pra vocês verem. Então, aqui é uma referência. 20 é muito. Mas vamos usar 20. 3.840 pontos. Vamos colocar esses pontos aqui. R$1.282. Mesmo que a gente pegue o preço de revenda, que aqui está com markup de 100%, tá, gente? Eu sei que nem todo mundo vai trabalhar com 100%. 2.000. Você dizer a um cliente que se ele usar 20 dias, ele vai pagar 2.565, assusta. Mas se você pega esses 2.565 e divide por 12 meses, é só R$213. Você pode pegar esses 213 e colocar na mensalidade dele. Lembra a analogia do seguro de carro? É a mesma coisa. Você está vendendo a ele um seguro. Se ele tiver um problema, ele já está coberto. Ele não vai pagar extra. Que ele pode usar você já deixa pré-contratado ali um desastre recovery de 20 dias para ele, ou 7 dias, ou 10 dias. Enfim, né, Luana? Isso, o que você achar. Eu estou dando um exemplo com 20 dias aqui, mas pode ser a quantidade que você quiser. Então, nesse exemplo, você vê como você dilui. Então, isso aqui assusta menos, entra muito mais fácil no orçamento dele, e ele não tem que ficar se preocupando ali quando acontecer um desastre recovery. É como eu bati atrás de uma BMW, eu não tenho que me preocupar em pagar nada, meu seguro vai cobrir, o desastre recovery dele já está coberto. Ele também pode fechar um contrato anual com você sem dor de cabeça. E se ele não usar, você aumentou o seu lucro de forma imediata. Cara, essa é a pegada, porque se ele não usar, você não vai pagar por isso, mas aumentou a sua margem de lucro. Excelente sacada, Luana, adorei. Inclusive, vou já começar a implementar isso para ontem no nosso processo comercial aqui, sabe? Porque adorei aí essa sacada sua agora. E é muito interessante também até para o seu time financeiro, porque se você calcula por hora, por mês, seu time financeiro vai ter que todo mês puxar um relatório de seus clientes e ficar usando, esse cliente usou 1 hora, esse usou 2, esse fica 3, e é muito mais chato você fazer isso todo mês. Se você já tem uma mensalidade fixa ali, você só vai fazer esse relatório para controle, para você entender se ele passou ali da quantidade de dias. Se ele não passou a quantidade de dias, você não precisa mandar um financeiro diferente para o cliente, então até para o seu time financeiro é mais fácil. E aí você tem 2 formas que você pode usar essa estratégia. Você pode fazer o que o Felipe falou e botar no contrato, por exemplo, você tem 20 dias e você paga um extra X cada dia a mais que você passar de 20, e essa é uma forma de você se precaver para aquele cliente que talvez use 25 dias. Ou você pode trabalhar num modelo novamente seguro de carro, onde um cliente vai usar 25 dias, outro vai usar 5 e um paga pelo outro. Isso é um modelo vantajoso quando você vai a cada vez mais clientes que você vai ter no desastre recovery. Quanto mais clientes de desastre recovery você vai tendo, menos risco você vai ter que você tenha um prejuízo, pelo contrário, você vai ter sempre um lucro mais, e para o cliente vai ser cada vez mais interessante ele não ter que se preocupar com nenhum custo a mais naquele ano, porque ele sabe que ele já está coberto naquele contrato. Então você faz ali um contrato de backup também com a margem de crescimento para o backup volume dele crescer, digamos que ele tem hoje, sei lá, 2 teras, você fecha um contrato anual com ele de 4, de 3, que seja, para você não ter que ficar aumentando durante o ano, se for o caso, e você já computa os pontos
pontos de disaster recovery, faz um contrato fechadinho e ele não tem que se preocupar em nada de crescimento durante o ano. Então, essa é uma forma mais fácil de você trabalhar essa precificação, e vocês veem que não assusta tanto quanto o pessoal acha que é trabalhar com disaster recovery, né? Especialmente se seu cliente já tiver o backup. Porque se ele não tem o backup, aí sim, você tem que mandar para ele o orçamento do backup mais do disaster recovery. Mas se ele já tem o backup, você está mandando só o adicional do disaster recovery para ele. E isso é poderoso. Isso quer dizer que todos vocês hoje, que vendem backup de Acronis, todo o seu cliente de backup é um potencial cliente de disaster recovery que você pode ligar, trabalhar e apresentar. Também quer dizer que todo cliente que chegar para você na sua porta pedindo uma solução de backup é um potencial de disaster recovery de você fazer o upsell ali na hora de apresentar o produto. Inclusive, é algo que eu recomendo muito aos parceiros que apresentem o disaster recovery já naquele primeiro momento. Porque outro erro que o pessoal comenta é faz assim, o cara veio atrás de mim um backup de 5 terabytes. Depois que eu fechar esse backup, daqui a alguns meses eu vou falar com ele de disaster recovery. Pô, você passou 3 meses negociando com aquele cara, quando ele finalmente fechou o contrato com você, ele não quer mais discutir com você nenhum outro produto. Mas se você trouxe aquela ideia desde o começo, ele vai estar mais aberto. Mesmo que ele não feche o contrato agora, você já apresentou. Então, lá na frente, se ele tiver a necessidade, ele vai lembrar do produto. Então, é muito interessante você já abordar essa ideia desde o começo. Uma estratégia que eu uso aqui, Luana, que eu acho muito pertinente, é quando a gente vai apresentar uma proposta, por exemplo, às vezes o cliente entrou em contato com a gente para backup. Mas na minha proposta, se ele pedir o backup de 3 servidores, eu já coloco licença de antivírus de 3 servidores, gerenciamento avançado, o RMM de 3 servidores, ou seja, cara, eu já entrego a proposta completa, com o kit completo que eu consigo entregar para ele. E aí eu mostro para ele o custo-benefício, porque eu falo assim, cara, você veio aqui me solicitando backup, mas eu tô te entregando tudo isso aqui por esse valor, sabe? Então, isso pode ser um diferencial, porque às vezes o cara tá com uma proposta de um outro fabricante ali, de uma outra ferramenta que tá entregando só backup, com um valor parecido, com um valor mais alto, mas nem que seja um valor mais baixo. Mas o nosso pode estar mais alto, mas, cara, a gente está entregando muito mais. Sabe? Eu vou dar uma dica a mais disso aí. Eu gosto de usar minha vida, tá, gente, como exemplo de tudo. Eu acho que o que funciona com a gente, funciona com os outros também. E eu, ano passado, estava organizando meu casamento. E eu achei muito interessante, porque quando eu ia contratar alguns fornecedores, eu vou dar um exemplo agora aqui de fotografia, eu ia lá pro fotógrafo, eu queria fotografia eu cheguei pensando, eu quero um cara que tire foto da cerimônia da minha festa. Quanto é que você cobra? Todos, absolutamente todos, me mandaram um PDF. E aí, naquele PDF, apresentando, claro, o produto deles, etc., vinha lá 3 pacotes. Pacote prata, ouro, platino. Eles cada um mudava o nome, né? E aí vinha o pacote menor, vinha a foto da cerimônia, foto da festa e making off. Aí o maior vinha o making off e um pre-wedding. E aí o médio, né? E aí o maior vinha o álbum. Ou seja, se eu quisesse só as fotos e o álbum, eu tinha que comprar, na verdade, o maior pacote. E aí, às vezes, eu nem tinha pensado eu fui honesto que eu falei, eu não tinha pensado se eu queria um ensaio de pre-wedding, que é um ensaio que você faz antes do seu casamento, não era algo que eu queria. Mas aí, olhando o pacote, conversando com minha noiva, de repente, pode parecer algo interessante, olha, não é muito mais caro o pacote que vem o pre-wedding. E se a gente contratar esse pacote, a gente fez um ensaio de pre-wedding. Então, você faz um upselling ali, meramente, ao entregar ao seu cliente algumas outras opções que ele nem, às vezes, pensou que ele precisava. É que nem quando você vai contratar internet na Vivo, na Claro, na TIM, você abre a internet ali, o site deles, eles não te dizem 10 gigabytes custa tanto por mês. Ele te diz, pacote tanto de 10, com ligação de tantos minutos, com um aplicativo tal, com, sei lá, Netflix, com Prime, e ele te dá vários pacotes diferentes, e isso te induz a você escolher um mais completo, porque a diferença de preço é pequena, eu ganho mais tal coisa, às vezes você nem pensou que queria aquele aplicativo, mas está ali na sua frente, e agora você quer. Então essa também é uma estratégia legal. E mesmo que o cliente chegar e falar assim, olha, cara, não quero nada disso, tira tudo e coloca só o backup. Nós conseguimos entregar algumas coisas gratuitas pro cliente, né? Sim. Então, tipo assim, cara, beleza, cara, só o backup custa tanto, mas eu tô te entregando de graça, tá? Inventário de hardware, análise de vulnerabilidade, uma versão do acesso remoto direto no RDP ali, ou seja, a gente tem algumas funcionalidades que a gente consegue jogar mais ali e ter esse diferencial competitivo, né, Luana? Exatamente. Isso é algo que é uma ferramenta, inclusive, muito poderosa que vocês têm em mãos hoje, que é usar essas ferramentas gratuitas que a Acronis oferece como diferencial, porque você vai vender só backup e o seu concorrente também vende backup. Backup por backup, gente. Às vezes ali o cara vai focar no que é mais barato, ainda mais uma pessoa leiga que não entenda as diferenças técnicas ali de tal backup que é melhor, que é mais efetivo, que é mais seguro. Então, você colocar aquelas funcionalidades a mais, um device control, um inventário de hardware, ele traz ali, ele é poderoso. Né? Então, é interessante você ter isso em mente e utilizar dentro das suas propostas. Excelente. Eu acabei minha apresentação, gente. A gente está já mais do que o tempo original planejado, mas algum de vocês tem algum comentário que querem fazer antes de a gente finalizar, uma pergunta, observação? Vamos lá, gente, vai acabar o tempo de vocês. Eu gostei muito, Luana, eu achei que foi muito produtivo, muitos insights que a gente conversou aqui, tá? Acredito que vai somar aí bastante com o processo do pessoal e, cara, porra, gostei demais, acho que inclusive a gente tem que combinar mais desses de outros produtos, viu, cara? Achei muito legal, realmente. Que bom, Robert, que você gostou, tô vendo aí o pessoal aqui respondendo, agradeço, você também, Felipe, fico feliz que vocês gostaram da apresentação, com certeza a gente pode marcar outras
sessões dessas no futuro, de outros pacotes, né, trazer dúvidas. Eu continuo com contato com o Felipe, tá, gente, constante. Então, se dúvidas aparecerem depois, vocês podem levar ele traz para mim. E vocês vão ter, né, a sessão com o Rafa, que manda muito bem, ele vai apresentar a parte técnica, mas eu espero que possa ter ajudado aí a vocês terem uma visão comercial do produto também, porque é tão importante. Às vezes você tem um produto tão legal na mão, você entende a parte técnica, você manda muito bem gerenciando ele, mas você não sabe apresentar para o seu cliente qual é o valor daquele produto. Então é o que eu tentei um pouquinho hoje trazer para vocês, né, essa visão de negócios, essa visão de apresentar o produto da melhor forma, para que você consiga trazer o cliente para a mesa de verdade, para ali você mostrar o técnico, ali você trazer ele para uma POC. Legal. Paulo, respondendo a sua pergunta, a gente costuma disponibilizar a gravação de 3 a 4 dias depois que sai, tá? Porque a gente faz um tratamento ali do vídeo e sobe ele pro YouTube, tá? E a gente sempre coloca ali no grupo que a gente tem ali das revendas, tá? Se você não tá no grupo, me chama no WhatsApp que eu te adiciono lá, tá? Luana, a gente tem um bônus, né? Que a gente precisa comunicar aqui, uma promoção, né? Vamos lá. Como é que a gente tem uma condição especial aí para o produto Advanced Manager, né, Luana? O que nós temos aí? O que a Acronis está disponibilizando pra gente? Gente, a partir agora de março, para somente a Backup já, né, a gente está oferecendo 3 meses gratuitos de Advanced Management. Gratuito sempre, lembrando, por reembolso, então você vai pagar, mas você vai receber 100% de reembolso daquele produto, tá? Março, mas abril, é transparente para eles, tá, Luana? Porque eu absorvo isso aí. Melhor ainda. E aí eu já repasso para eles ali, na fatura deles não vai, sem custo, e aí depois a Acronis me reembolsa, é tranquilo. Perfeito. Então, completamente gratuito, gente. Março, abril e maio. Acaba ao final de maio. Então, vale a pena correr, aproveitar, trazer os clientes, fazer testes, oferecer para o seu cliente gratuito por um período. Então, é algo que você pode usar, ao meu ver, de 2 formas. Ou você, na verdade, de 3 formas. Ou você traz o seu cliente gratuito mesmo, olha, toma aqui 3 meses gratuitos desse produto ou desse serviço meu para você testar, e aí muitas vezes o cara usando por alguns meses vai querer continuar. Ou você vai dar um desconto para ele no anual, então você diz, eu tô com uma promoção, quem contratar até, vamos dizer, a final de abril, eu vou dar 10, 15, 20%, você calcula ali de quanto no anual vai sair mais barato para você com esses meses gratuitos, você dá aquele desconto, porque você vai ter esse desconto, ou você aumenta seu lucro. E aí, com esse lucro aumentado, você reinveste em sua empresa, no seu marketing, no seu time. Então, você tem 3 formas muito interessantes de usar essa promoção, mas tem que correr, porque já começou, já estamos 11 de março agora, e o tempo já está aí É isso aí, pessoal. Então, até o dia 31 de maio, Advanced Manager, o RMM da Acronis gratuito, tá? Hoje são... Na verdade, tá desde o começo do mês essa promoção, né, Luana? Mas como a gente só conseguiu agendar essa reunião agora, eu preferi deixar para abrir essa promoção aqui nessa reunião, mas mesmo assim, cara, temos aí 2 meses e 20 dias pra gente poder trabalhar e oferecer para nossos clientes. Acho uma condição bem bacana que a Acronis está trazendo pra gente e vamos aproveitar, pessoal, tá? Qualquer dúvida aí nessa condição, qualquer coisa me chama o Magno aí, tá à disposição também, tá? E vamos fazer isso acontecer. Eu tenho certeza que pode ser um produto que pode aumentar o ticket de vocês aí e que pode também ser bastante interessante pro cliente de vocês. Tá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece, quem não usou, eu convido a fazer um teste. Vai lá, sobe uma máquina de vocês interna hoje, amanhã, testa nosso produto. Eu tenho certeza que vocês vão sair satisfeitos. Show de bola. Luana, queria demais agradecer a sua presença, tá? Espero que seja o primeiro de muitos aí da sua participação aqui com a gente, tá? Foi muito esclarecedor, né? Nós já estamos aqui em 1h e meia de reunião, então quando demora muito, quando vai mais do que o tempo que a gente proveu, é porque o assunto estava bom, né? Então, eu queria agradecer a sua presença, tá? Foi muito bom, cara. Eu acho que os insights que você colocou ali, até eu que já sou macaco velho da Acronis, já vou pegar alguns insights que você colocou aqui e já vou aplicar na minha operação aqui, tá? Foi muito produtivo e queria agradecer também a presença de todo mundo que entrou aí. Hoje a gente teve a casa bastante cheia, né? Bastante gente aí, o pessoal falando no chat ali, participando. Agradecer demais a presença de vocês. Estamos encerrando por aqui então. Então por hoje é isso. Obrigado. Até o próximo evento. Assim que sair a gravação, mando para vocês ali. Obrigado. Foi um grande prazer, gente. Tenham uma boa semana. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa semana para vocês aí. Bons negócios.